alunos, tudo bem? Sou a professora Gisele, professora de redação, e estou aqui para dar mais um spoiler Enem para vocês. O de hoje é sobre os possíveis temas para o Enem 2018. Antes de pensar aqui nesses possíveis temas, nós, da equipe de redação do Estude, selecionamos 10 temas para vocês. Mas antes de falar desses 10 temas, eu gostaria de propor aqui uma análise do que seria esse tema na redação do Enem. O tema no Enem sempre parte de um problema social, mas esse problema social vai ter alguma inspiração na própria sociedade. E nós percebemos que ao longo desses 20 anos de prova do Enem, as temáticas que aparecem na redação se referem a 3 aspectos. O primeiro aspecto são as notícias, aquilo que está sendo veiculado, então, pelos maiores veículos de comunicação. Então, você, como um candidato muito bem preparado, deve acompanhar essas notícias, porque elas podem ser fonte de inspiração para o tema do Enem. Outro aspecto são as mudanças nas leis. A gente percebe que o Enem sempre traz em suas propostas referência à legislação. Muitas vezes aparece um texto de lei apenas como referência para você ter ideias sobre esse tema, pensando principalmente o que essa lei propõe em relação a esse problema social. Mas algumas vezes a temática pode estar muito bem associada, diretamente associada a essa lei. Por isso é interessante também acompanhar as mudanças nas leis. Outro aspecto seriam as datas significativas, eventos históricos que merecem ser relembrados, no sentido de comemoração ou no sentido de não repeti-los, quando são casos aí de conflitos humanos. E também alguns casos quando a própria legislação faz aniversário, quando é uma data significativa em referência a alguma lei. Por exemplo, vamos pensar aqui das notícias. Quando o Enem trouxe em sua temática uma referência a algo da atualidade. O Enem, por exemplo, de 2012, trouxe como temática o movimento imigratório do Brasil. Se nós recuperarmos na nossa memória, recentemente tinha ocorrido o terremoto no Haiti. Desse terremoto trouxe como efeito a imigração para o Brasil. E foi durante o ano de 2011 que se intensificou, então, a vinda desses haitianos para o Brasil. Mesmo que a proposta de 2012 não fizesse referência direta a esse acontecimento, o candidato antenado pôde trazer essa informação como um repertório para o seu texto, ganhando pontos aí em relação ao conteúdo. Já a questão das mudanças nas leis, nós podemos citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é quando a própria frase temática fazia referência a uma lei, que foi o caso do Enem de 2013, que tratava sobre a lei seca. Então, a frase temática falava sobre os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, o candidato que já tinha acompanhado essa mudança legislativa, ele tinha condições de escrever um texto com mais qualidade. Além disso, pode aparecer a referência à lei de forma indireta. O tema traz um problema social que está relacionado a uma lei, que foi o caso do Enem de 2015, que trouxe como tema a persistência da violência contra a mulher no Brasil. E se nós olharmos, inclusive na proposta de redação de 2015, a gente tinha o texto que tratava sobre a lei do feminicídio. E havia sido muito recente. A lei sobre o feminicídio foi aprovada em março de 2015. E no final do ano, o Enem trouxe como temática essa questão da violência contra a mulher. Bom, no caso aqui das datas significativas, nós podemos citar como exemplo o Enem de 2000, que tratava sobre os direitos da criança e do adolescente. Neste caso, o Enem estava fazendo referência a uma data significativa, porque em 2000 completavam-se 10 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, de certa forma, o Enem trouxe uma temática para as pessoas observarem quais eram os efeitos deste estatuto na sociedade e também para comemorar essa conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, pensando nisso, fica então a nossa dica de vocês acompanharem notícias, mudanças nas leis e também as datas significativas. Fazendo essa análise de acontecimentos recentes que estão associados a esses aspectos, nós vamos sugerir aqui para vocês 10 temas. Não significa que nós queremos acertar com exatidão qual é o tema do Enem, mas
principalmente sugerir a vocês elemento de pesquisa para que vocês possam estudar para o Enem e principalmente se preparar para este exame. Então vão aqui os 10 temas possíveis para o Enem de 2018, que fica como sugestão para vocês pesquisarem, inclusive produzirem redações sobre esses temas e enviar para nós. No nosso site, nós temos propostas sobre todos esses temas, com textos científicos, charges, dados estatísticos, várias informações sobre cada um desses temas. São eles: primeiro, bullying; segundo, depressão e suicídio; terceiro, educação alimentar e seus desafios; quarto, intolerância à diversidade de organização familiar; quinto, violência urbana no Brasil; sexto, discurso de ódio nas redes sociais e anonimato em rede; sétimo, consumo consciente; oitavo, gestão de resíduos; nono, aumento das DSTs entre jovens; e décimo, ocupação desordenada. Bom, se você quiser informações sobre cada um desses textos, como eu disse, desses temas, nós temos disponível no site do Estude as propostas de redação sobre cada um desses temas. Então é só pesquisar, fazer o texto e encaminhar para a nossa correção. Além disso, como nós estamos falando aqui de mudança nas leis, nós sugerimos também que vocês acompanhem a página do Senado, verificando os projetos de leis que são votados, que podem vir a ser referência também para a temática do Enem 2018. Além disso, acompanhar ações que já estão sendo tomadas por instituições referentes a problemas sociais da atualidade, como é o caso da página da ONU Brasil, né, que mostram campanhas que já acontecem para resolver esses problemas. E aí fica como sugestão, tanto para pensar no repertório sociocultural, mas também para pensar na proposta de intervenção para sua redação. Espero que com essas dicas vocês possam estudar e se preparar para o Enem de 2018. Estude.